Olá! A nossa conversa de hoje é a respeito dos efeitos e sentido decorrentes dos conteúdos implícitos na linguagem. Trabalharemos com as questões referentes à ambiguidade, aos pressupostos, aos subentendidos, à ironia. Muito bem, comecemos então com a ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade, ela é uma circunstância de uma comunicação linguística que se presta a mais de uma interpretação. O que isso significa? Significa que nós temos alguns tipos de ambiguidade. Uma delas decorre justamente da ambiguidade estrutural ou gramatical. O que significa isso? Que, na verdade, dependendo de como a estrutura da frase se organiza, nós podemos ter enunciados que se prestam a mais de uma interpretação. Veremos alguns exemplos. Quando nós temos aqui o seguinte enunciado: os traficantes fizeram o primeiro contato com a família do empresário sequestrado no dia 5 de novembro. Ora, o primeiro contato com a família foi no dia 5 de novembro ou o empresário foi sequestrado no dia 5 de novembro? Essa é a primeira dúvida, então nós temos uma questão ambígua. Muito bem. Devido à oposição do adjunto adverbial. No enunciado, crianças que comem doce frequentemente têm cárie. Ora, elas têm cárie frequentemente porque comem doce com frequência ou há mais probabilidade de ocorrerem cáries em crianças que comem doce? Então, nós temos um dúbio sentido para esse enunciado. No seguinte enunciado, procuro a chave do cofre que estava no quarto. Quem é que estava no quarto? A chave ou o cofre? Muito bem. Nas orações reduzidas, passeando no centro daquela pacata cidade, vimos o traficante. Quem é que estava no centro daquela pacata cidade? Nós ou o traficante? Também quando nós dizemos, o advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. Por causa do pronome suas, seriam as palavras do réu ou as palavras do advogado. Então, nós temos uma questão de antecedentes de pronomes. Mas não é só ambiguidade estrutural, nós temos também a questão da ambiguidade lexical. Ou seja, o que é ambiguidade lexical? São os significados alternativos de uma palavra ou de expressão. Veremos alguns exemplos. Quando nós dizemos, o cadáver foi encontrado perto do banco, a palavra banco pode se referir ao banco da praça, ao banco como instituição financeira, ou seja, vários outros significados. Da mesma forma, quando nós temos o exemplo, macaco esquecido no porta-mala do carro gerou confusão. Esse macaco pode dizer respeito a um primata ou ao aparelho mecânico. Então, nós temos aí uma expressão dúbia. Da mesma forma que a ambiguidade, nós temos alguns outros elementos implícitos que acabam trazendo certa dificuldade na compreensão do raciocínio e que causam alguns efeitos de sentido. Dentre eles, trataremos de dois. O primeiro deles diz respeito ao pressuposto. O que é o pressuposto, por assim dizer? O pressuposto, de acordo com Hilário e Giraldi, nada mais é do que um conteúdo implícito que vai ser marcado linguisticamente e que tem que ser posto como verdadeiro para aquele que fala e para aquele que ouve. Então, quando eu tenho, por exemplo, enunciado, minha filha comprou um Porsche, eu tenho alguns pressupostos para que esse enunciado seja verdadeiro. O primeiro dele é que a minha filha comprou um carro caro, que a minha filha comprou qualquer coisa, que a minha filha tem idade para comprar um carro, que ela tem condições, ou seja, ela tem uma carteira de habilitação. E o ponto principal é que eu preciso ter uma filha. O pressuposto, ela é sempre uma inferência que não depende do contexto, mas ela é marcada linguisticamente. Então, existem alguns elementos dentro da língua que vão ser marcados linguisticamente. Quais são esses marcadores de pressuposição? Veremos com calma cada um deles. O primeiro deles diz respeito aos advérbios ou locuções adverbiais. Então, vamos pegar algum exemplo. Martiniana está bela nesta noite de festa.
Então, quando nós temos lá, nesta noite de festa, nós estamos marcando. Não é em qualquer noite, é nesta noite, é específico. Pronomes adjetivos. Cartinélio foi o meu primeiro namorado na capital do mês. Então, do mês passado. Mas Cartinélio, então, foi o meu primeiro. Isso significa que eu tenho tido outros namorados posteriormente. Verbos que indicam mudança ou permanência de estado. Quando eu digo, por exemplo, João parou de fumar, eu tenho um pressuposto de que ele fumava anteriormente. Da mesma forma, quando eu tenho algumas conjunções, quando eu digo frequentei a universidade, mas aprendi bastante. Nessa frase, por exemplo, nesse enunciado, além de eu ter um pressuposto, eu tenho uma questão irônica por trás, né? Então, eu tenho dois conteúdos implícitos. E algumas orações adjetivas. Lembrando que as orações adjetivas são aquelas intercaladas pelo pronome relativo. Quando eu coloco, por exemplo, os americanos que se consideram os guardiões da democracia estão animados com o seu novo presidente. Então, eu tenho ali um pressuposto. Que pressuposto é ele? Aquele que eles são os guardiões da nova democracia. Muito bem. Então, primeiro ponto fundamental, pressuposição, marcado linguisticamente. Mas qual que é a diferença, então, entre o pressuposto e o subentendido? Ora, o subentendido é uma informação, é uma inferência que depende muito do contexto e que não é marcada linguisticamente, que vai ficar a critério do falante ou do ouvinte, muito mais do ouvinte. Ele serve para o falante se proteger. Então, na verdade, ele transmite uma informação que se deseja dar, mas sem se comprometer. É como se nós disséssemos assim, o subentendido diz, sugere, sem dizer realmente. Então, imagine a seguinte situação. Numa determinada empresa, uma pessoa que não conseguiu uma determinada promoção, diz àquela que conseguiu a promoção que o mérito e a dedicação naquela empresa não são levadas em consideração, apenas a bajulação. Então, nós temos um subentendido, porque a pessoa que recebeu a promoção poderia questionar, dizendo que ela estaria sendo chamada de puxa-saco, entre aspas. E a falante não é o seu caso. Ou ainda uma outra situação. Duas pessoas fumantes que se aproximam, o rapaz, por exemplo, pode chegar e dizer para a moça, você tem fogo? E a moça se sentir ofendida. O que você quer dizer com isso? E ele simplesmente dizer, não, eu quero apenas o isqueiro. Então, nós temos a questão de que o falante se protege e fica a critério do ouvinte, na verdade. Então, um ponto fundamental é que passa sempre a responsabilidade do ouvinte. Então, vejam, a ambiguidade tem a ver com a dupla possibilidade de sentidos. O pressuposto, ele é sempre marcado linguisticamente. O subentendido, ele não é marcado linguisticamente e fica a critério do ouvinte. E o humor? O humor nada mais é do que uma quebra de expectativa. O que significa isso, quebra de expectativa? Não necessariamente o humor está ligado a ter graça ou fazer rir. Então, quando a gente pensa em humor, nós achamos que é ter graça ou fazer rir. Não necessariamente, mas a levar um desfecho inesperado. O humor está ligado ao conhecimento de mundo pressuposto por quem o usa. E a compreensão do humor está ligado ao fato de que o leitor ele deve dominar esse mesmo universo mencionado. Uma das formas de humor que nós muito trabalhamos é a questão da ironia, que é uma das figuras de linguagem. Então, o que vem a ser a ironia? A ironia é uma figura que vai apresentar um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso um efeito crítico ou humorístico. Quando que nós observamos muito a questão da ironia? Nas piadas, nas anedotas, nas charges, por exemplo. Temos 3 exemplos aqui para finalizar a nossa conversa de hoje. Nós temos, por exemplo, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças.
Vejam a ironia. Nós temos a excelente Dona Inácia, mestra na arte de judiar. Então, nós temos um aspecto apreciativo e, ao mesmo tempo, depreciativo. Vim pedir a mão de sua filha em casamento. Ora, pode levar ela inteira e não apenas a mão. Então, nós temos uma questão de ironia. Um clássico da literatura. Quem mais era irônico dentro da literatura, ou clássico irônico da literatura brasileira, senão Machado de Assis? Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. Então, ponto central, a ironia, ela marca principalmente o fato do que nós temos um efeito crítico ou um efeito humorístico. Então, para ficar bem claro, gente, a ambiguidade é sempre uma comunicação linguística que se presta a mais de uma interpretação, que decorre principalmente de elementos linguísticos, estruturais ou não, como nós vimos lá, procura a chave que estava no quarto, a chave ou o que estava no quarto, se era a chave ou era outra coisa que estava no quarto. De acordo com a questão lexical, quando a gente fala lá, por exemplo, que o macaco estava esquecido dentro do porta-malas, que macaco era esse? Das questões referentes aos pressupostos, que sempre são marcados linguisticamente, das questões referentes ao subentendido, você quer fogo? Então, lembrando sempre que o subentendido é a critério do falante se proteger, mas é o ouvinte que pensa que ouve, é aquela história. Eu ouvi algo que o outro quis dizer, mas o outro não disse. E o humor, que ele não necessariamente ele causa rir, ele causa o riso, mas ele quebra uma série de expectativas. Tudo bem, gente? Muito bem, então por hoje a nossa conversa diz respeito a esses efeitos e sentido, e eu acredito que vocês podem ainda pesquisar muitos outros efeitos e sentido da linguagem. Boas leituras e até mais!